Dando continuidade ao nosso tópico, aqui você vê diferentes potenciais de ação de diferentes regiões do miocárdio ventricular. Note o seguinte, os potenciais de ação, como você já percebeu, não tem uma característica padrão nas diferentes regiões do coração. Aliás, existem basicamente dois tipos de potenciais de ação. O potencial de ação de resposta rápida e o potencial de ação de resposta lenta. O potencial de ação de resposta lenta é aquele que está presente nos nodos sinusal e atrioventricular. E o potencial de resposta rápida está presente nas outras áreas do coração. Neste caso aqui, você vê especificamente potenciais de ação em diferentes regiões do miocárdio ventricular. De modo geral, os potenciais de ação do miocárdio ventricular são mais duradouros do que os potenciais de ação do miocárdio atrial. E nesse caso aqui, são três regiões do miocárdio ventricular. O miocárdio subepicárdico, o miocárdio intermediário, né, da espessura do miocárdio ventricular, e aqui o miocárdio subendocárdico, em diferentes durações de ciclo cardíaco, aqui de 300 milissegundos e aqui de 800 milissegundos. Então veja que o formato desses potenciais de ação muda, conforme mudem também a população, a distribuição da população de canais voltagem independentes existentes nessas diferentes áreas do coração, né? O que vai proporcionar uma fase 1 mais ou menos acentuada, uma fase 2 mais ou menos acentuada, mais ou menos inclinada e assim sucessivamente. Aqui, essa figura mostra a corrente iônica de cálcio. Como você sabe, a concentração de cálcio no meio extracelular é bem maior do que a concentração de cálcio no meio intracelular. Então, quando a célula se despolariza, ocorre a entrada de cálcio na célula cardíaca por meio dos canais voltagem independentes. E há basicamente dois canais voltagem independentes. Os canais rápidos de cálcio e os canais lentos de cálcio. Os principais, os mais numerosos, os mais importantes no músculo do coração são os canais lentos de cálcio, né? Os canais L de cálcio, né? Então, esses canais lentos de cálcio representam os canais mais numerosos, né? E que vão proporcionar a maior corrente de cálcio para dentro das fibras cardíacas. E aqui você vê que a corrente de entrada de cálcio, né? Você veja que uma vez que o canal seja aberto, essa curva descendente indica uma entrada de corrente elétrica positiva da ordem de picoamperes pelos canais tipo T, né? Os canais rápidos, e da magnitude de nanoamperes, né? Portanto, bem maior, bem mais forte, através dos canais do tipo L. Em duas situações. Aqui ele usou a droga isoproterenol, que é uma droga agonista, isto é, uma droga que estimula receptores adrenérgicos, portanto ela vai imitar a ação do sistema nervoso simpático. Então, sob a ação dessa droga, você observa a linha pontilhada indicando o comportamento da corrente de cálcio. Isto é, essa droga que está imitando o sistema nervoso simpático mostra que sob esse estímulo, sob estímulo adrenérgico, sob estímulo simpático ou de uma droga que simule a ação do sistema nervoso simpático, aumenta a entrada de cálcio tanto pelos canais rápidos, canais tipo T, quanto também pelos canais lentos, né, os canais L, notadamente pelos canais L. E o que isso significa na prática? Significa que o estímulo adrenérgico, o estímulo simpático do miocárdio aumenta a permeabilidade do sarcolema ao cálcio. E como o cálcio é o elemento fundamental para estabelecer as pontes cruzadas, o que vai
proporcionar força de contração. Quando ocorre, então, a estimulação simpática, a estimulação adrenérgica, ocorre aumento da força de contração. Ocorre um efeito inotrópico positivo. Ou, em outras palavras, aumenta a contratilidade do miocárdio. Agora, numa situação inversa, você observa o que acontece quando, ao invés de aumentar a permeabilidade do sarcolema ao cálcio, ocorre, ao contrário, uma redução da permeabilidade do sarcolema ao cálcio. Nesse caso aqui, está sendo utilizada uma droga bloqueadora de canais de cálcio, né? O diltiazem, que é uma droga muito utilizada na clínica como um bloqueador de canal de cálcio, né? Ele vai diminuir a contratilidade do miocárdio por causa da redução da permeabilidade da membrana ao cálcio. Então, nesse experimento foram testadas 3 concentrações diferentes de diltiazem, na concentração de 3 micromol por litro, 10 e 30 micromol por litro. Aí você vai observar o comportamento do potencial de ação e a força contrátil nessas 3 concentrações comparadas com o controle. Aqui, C, a gente vê o grupo controle. Então, tanto no grupo controle quanto nos indivíduos ou nas células que foram submetidas a uma concentração de 3 micromol por litro de diltiazem, o potencial de ação permanece com as mesmas características. Não houve nenhuma mudança entre o controle e aquele que recebeu 3 micromols de diltiazem. No entanto, fazendo a comparação da força contrátil entre o controle e aqueles indivíduos ou as células cardíacas que receberam diltiazem, você vê que, muito embora o potencial de ação se mantenha idêntico entre o controle e aquelas células que receberam 3 micromoles de diltiazem, a força contrátil já diminuiu, o potencial de ação permaneceu, mas a contratilidade caiu. Você vê que a força de contração caiu do controle para essas fibras cardíacas submetidas a esta concentração de diltiazem de 3 micromol. Na medida em que a concentração vai aumentando, você observa uma redução do platô, uma redução da duração do potencial de ação. Você sabe que a duração do potencial de ação é função dos canais lentos de cálcio que permitem a entrada de cálcio na fibra cardíaca e o prolongamento na duração do potencial de ação. Então, como estes canais estão sendo progressivamente bloqueados por concentrações crescentes de diltiazem, que é um bloqueador de canais de cálcio, a duração do platô está caindo, né? Então você vê que a duração já diminuiu aqui na concentração de 10 e caiu ainda mais na concentração de 30 micromoles por litro de diltiazem. Olhando para a força desenvolvida por essas fibras cardíacas, a gente assiste também uma queda progressiva na força contrátil entre as três diferentes concentrações, né? Então você nota que a força desenvolvida pela fibra cardíaca vai caindo progressivamente. Então isso é o efeito do bloqueio dos canais voltagem dependentes de cálcio, né? Agora, você observa aquele mesmo fenômeno, só que aqui a gente observa esse efeito numa fibra que tem um potencial de ação rápido, e aqui numa fibra com potencial de ação de resposta lenta, que é o tipo de fibra que está presente nos nodos. Novamente, com concentrações crescentes do diltiazem, né, você observa que o potencial de ação vai tendo duração progressivamente menor. Porque, especialmente nestas células, nas células dos nodos que não têm canais de sódio voltagem independentes, a despolarização dessas células, né, o potencial de ação, é dependente exclusivamente dos canais de cálcio voltagem dependentes. E como os canais de cálcio do tipo lento, né, os canais L, são os mais numerosos,
o bloqueio desses canais com a ação do diltiazem vai provocando uma redução progressiva na duração do potencial de ação. Efeito semelhante vai acontecer também em relação à força. Ocorre que nessas células dos nodos, elas quase que não têm filamentos contráteis. Então não são células destinadas especificamente à produção de força contrátil, mas destinadas à geração de estímulos para o coração, né? São células marca-passo. Aqui você observa uma comparação entre os potenciais de ação de resposta lenta e de resposta rápida. Esse aqui do músculo ventricular, representando o músculo ventricular, e aqui uma célula do nodo. Nesse caso aqui, pode ser tanto do nodo sinusal, provavelmente do nodo sinusal, quanto do nodo atrioventricular, que tem característica muito parecida. Então, observe, já falamos disso antes, mas observe a instabilidade do potencial de membrana durante a fase 4, o que faz com que essa célula progressivamente vá se despolarizando e finalmente atinja o limiar de excitação, provocando então um potencial de ação. As células miocárdicas comuns, especialmente dos ventrículos, têm uma fase 4 muito estável. Então, dificilmente essa célula vai sofrer um potencial de ação espontâneo, a não ser em condições especiais, quando, por exemplo, esta célula é submetida a uma condição de hipóxia, como comentamos mais cedo. Quando essa célula é submetida à hipóxia, a bomba de sódio e potássio não funciona a contento, isso provoca um desequilíbrio iônico com o aumento da concentração de potássio no meio extracelular, e esta célula que tem um potencial de ação de resposta rápida pode começar a se manifestar como uma célula de potencial de ação de resposta lenta e ficar mais propensa a sofrer uma despolarização automática e, com isso, gerando focos ectópicos no coração. Aqui, nessa figura, você observa uma sequência de ativação de diferentes regiões do coração com características também diferentes nos seus potenciais de ação, tudo isso confrontado com o eletrocardiograma. Você sabe que no eletrocardiograma a onda P, ela representa a ativação elétrica dos átrios. Então, quando você olha para a onda P, o início da onda P vai ser produzido, né, pela despolarização das primeiras regiões, pelas primeiras áreas do átrio que serão ativadas, especialmente o átrio direito. Então você observa que no nodo sinusal o potencial de ação surge primeiro, um pouco depois esse potencial de ação vai acontecer na musculatura atrial e mais tarde ainda no nodo atrioventricular. Então, essa onda P é, na verdade, uma manifestação da média dos potenciais de ação ao longo de todo esse período. Os primeiros potenciais de ação vão surgir aqui na borda direita do átrio direito e progressivamente ele vai se espalhando para as demais regiões do átrio, principalmente no átrio esquerdo. Então, ao longo da onda P, vai haver uma sucessão de ativações, né, de despolarizações e repolarizações de todo o sincício atrial. Quando esse potencial de ação alcança o nodo atrioventricular, e em função da baixa velocidade de propagação do potencial de ação no nodo atrioventricular, no eletrocardiograma não vai haver manifestação de atividade elétrica, porque no eletrocardiograma os eletrodos do eletrocardiograma detectam, sobretudo, correntes elétricas em movimento, correntes elétricas se propagando. E durante esse período em que ocorre a propagação do potencial de ação através do nodo atrioventricular, dois fatos fazem com que no eletrocardiograma não apareça nenhuma manifestação elétrica desse fenômeno. Primeiro, porque
a quantidade de massa muscular que está sendo ativada é muito pequena, o que gera um dipolo muito fraco. Posteriormente, quando nós formos falar de eletrocardiograma, nós vamos ver esse conceito de dipolo. E o dipolo formado aqui no nó do átrio ventricular é um dipolo muito fraco. Além disso, a velocidade de propagação é muito lenta. Então, isso não dá a oportunidade do equipamento registrar uma atividade elétrica. Então, existe sim atividade elétrica durante esse período, mas ela é muito discreta e não vai ser detectada pelo equipamento. Quando esse potencial de ação, então, alcança as fibras de Purkinje, e inicialmente a despolarização atinge o septo interventricular, então as primeiras regiões a serem despolarizadas serão as regiões septais, especialmente o septo, a parte esquerda do septo interventricular. Então, progressivamente, os potenciais de ação vão surgindo, né? Então, surge aqui o potencial de ação nas fibras de Purkinje, depois aqui no ápice do ventrículo e assim por diante. A soma desses potenciais de ação é que vão proporcionar o complexo QRS. Na nossa discussão sobre o eletrocardiograma, a gente vai ver porque existem ondas para baixo, ondas para cima, que nós chamamos de deflexão, nesse caso deflexão negativa, deflexão positiva. E por fim, durante a repolarização ventricular, veja que existem células que repolarizam primeiro, outras repolarizam mais tarde, mas a soma, a média, né, dessas repolarizações vão configurar aqui a onda T, que é normalmente uma deflexão positiva. Essa figura mostra, e vai ter outra que vai mostrar isso ainda de forma mais clara, o quanto o nó do átrio ventricular é capaz de retardar a propagação do potencial de ação no miocárdio. Então veja que desde o surgimento do potencial de ação, lá no nó sinusal, até a chegada dele aqui no nó do átrio ventricular, passaram-se aproximadamente 3 centésimos de segundo. Mas desde o início do nó do átrio ventricular, até ele conseguir atravessar aqui para as fibras de Purkinje, passaram-se quanto tempo aqui? 13 centésimos de segundo. Né? Então, desde a chegada dele até aqui, até ele chegar aos ventrículos, houve um atraso de 13 centésimos de segundo. Então, é bastante tempo. Considerando, né, os tempos de ativação do coração, isso é bastante tempo. Nessa figura aqui, isso fica mais claro. Então, note que no momento zero surge o potencial de ação no nódo sinusal. 3 centésimos de segundo depois, esse potencial já chegou aqui, carreado pelas vias internodais, que propagam esse potencial com maior rapidez. Então, 3 centésimos de segundo depois, esse potencial já está aqui no nódo átrio-ventricular. Mas veja que nas regiões mais distantes do átrio, aqui especialmente na borda esquerda do átrio esquerdo, leva um tempo mais longo para esse potencial chegar. Então veja que nessa região aqui do átrio, ele levou 9 centésimos de segundo. De modo que você percebe com isso que a despolarização da musculatura atrial não é simultânea. O átrio direito se despolariza primeiro e o átrio esquerdo, na média, despolarizam com pouquinho, mas bem pouquinho, né? Com pouquinho de retardo. Então, a onda de despolarização vai da direita para a esquerda e de cima para baixo. Quando esse potencial, então, alcança o nó do átrio ventricular, ele sofre aquele atraso. Por conta daquelas características que nós já vimos, essas fibras que compõem o nó do átrio ventricular são fibras que apresentam potenciais de ação de resposta lenta, têm um potencial de membrana menos negativo, são fibras que têm discos intercalares menos permeáveis, e todas essas características vão fazer com que ela conduza o potencial de ação com uma velocidade mais baixa. Mais baixa quanto? Esse mais baixo pode alcançar alguma coisa em torno de 2 centímetros por segundo, enquanto aqui na musculatura atrial, essa velocidade de propagação pode chegar a 30 centímetros, 50 centímetros por segundo, eventualmente até 1 metro por segundo nas vias internodais.
Quando esse potencial de ação finalmente alcança as fibras de Purkinje, note que num tempo muito curto, esse potencial se espalha por toda a musculatura ventricular. Veja que no tempo 16 centésimos de segundo é que o potencial de ação finalmente alcança as fibras de Purkinje. Mas 2 centésimos de segundo depois, ele já está aqui, na parede do ventrículo esquerdo. Né? 4 centésimos de segundo, ou melhor, 3 centésimos de segundo depois, ele já despolarizou todo o miocárdio subendocárdico, né? Todo o miocárdio ventricular subendocárdico. Agora note que do miocárdio subendocárdico para o miocárdio subepicárdico, embora a distância seja relativamente pequena, o tempo é relativamente longo. Né? Isso porque a despolarização do miocárdio começa da parte interna do subendocárdio na direção do subepicárdio. Então, como o miocárdio ventricular esquerdo é mais espesso, esse tempo de 0,19 para 0,22 vai ser maior, porque essa distância é maior, do que esse tempo de 0,19 para 0,21 na parede do ventrículo direito. Parece que é muito pouco, e é mesmo muito pouco, mas tem uma pequena diferença que vai resultar em características próprias da ativação dessas diferentes regiões do coração, que serão percebidas no eletrocardiograma. Aqui nós observamos o comportamento das fibras cardíacas quando estimuladas por uma droga que estimula receptores beta-adrenérgicos, como é o caso do isoproterenol. O isoproterenol vai fazer o mesmo efeito da adrenalina e da noradrenalina. Então, neste caso aqui, acho que nós já tínhamos visto esse gráfico numa outra oportunidade. Você vê que o potencial de ação que surgiu nesse momento, na ausência do isoproterenol, isto é, nas células controle, esse potencial de ação só aconteceria mais tarde, onde está essa curva preta. Mas na presença do isoproterenol, esse potencial de ação é antecipado deste momento onde está a curva preta para este momento onde está a curva vermelha. Né? Isso na presença do isoproterenol. Agora, na presença da acetilcolina, acontece exatamente o contrário. Em relação ao controle, ao potencial de ação que surgiria nesse momento, né, dos indivíduos ou das células que não foram submetidas à acetilcolina, na presença da acetilcolina, esse potencial de ação vai ser retardado e vai aparecer como essa curva azul. Né? Portanto, um pouco mais tarde, são os efeitos, né, simpatomimético e parasimpatomimético. Então, efeito do simpático é antecipar, é um dos efeitos, aliás, né? Antecipar os potenciais de ação, portanto, tem um efeito cronotrópico positivo, né? Aumenta a frequência cardíaca, enquanto que o parasimpático retarda os potenciais de ação, produzindo um efeito cronotrópico negativo, portanto, reduzindo a frequência cardíaca. Neste caso aqui, a figura ilustra as condições que podem afetar a atividade marca-passo das células do coração. Né? Então, entre essa curva azul e a curva vermelha, o que distingue é a inclinação da fase 4 do potencial de ação. Veja que nessa curva azul, ela está mais inclinada. E isso acontece principalmente na presença de estímulo adrenérgico, né? Fisiologicamente, a presença de estimulação simpática, né? Adrenérgica, noradrenérgica, isso vai aumentar a permeabilidade da membrana ao sódio na fase 4 e ela vai alcançar o limiar de excitação mais rapidamente. Né? E isso vai disparar um potencial de ação antes do momento. Uma outra condição que pode fazer com que um potencial de ação seja provocado de forma mais precoce é uma elevação do potencial de membrana de repouso. Então veja que temos aqui duas situações. Aqui uma célula
D e essa célula A. Nessa célula D, o potencial de membrana de repouso parte de um valor mais negativo. Então, até que essa célula alcance o limiar de excitação, demora um tempo, né? Enquanto que aquela célula que já parte de um potencial de membrana mais alto, né, menos negativo, ela com a mesma inclinação do potencial na fase 4, ela alcança o limiar de excitação mais cedo. Isso, do ponto de vista prático, tem um significado. Quando comentamos, por exemplo, quando áreas do coração sofrem isquemia, e com isso, com essa isquemia, a bomba de sódio e potássio deixa de funcionar adequadamente e aquelas células sofrem despolarização, porque o sódio que entra na célula não consegue sair e o potássio que sai não consegue retornar, porque a bomba de sódio e potássio não está funcionando. Com isso, a célula despolariza. Com isso, o potencial de membrana de repouso dessas células isquemiadas sobe, fica menos negativo. E subindo, essas células ficam mais próximas do limiar de excitação. E aí você entende como que áreas isquêmicas estão sujeitas a se tornarem focos de despolarização, que podem provocar arritmias muito importantes no coração. Essa figura nós já tínhamos visto numa outra aula, em que a gente vê os efeitos da adrenalina e da acetilcolina sobre a permeabilidade de cálcio da membrana da fibra cardíaca, né? Então, quando a adrenalina ocupa os receptores beta-adrenérgicos, ela ativa a proteína G, proteína GS, proteína G estimuladora, que vai aumentar a atividade da adenilciclase, que catalisa a conversão do ATP em AMP cíclico, que por sua vez vai ativar a proteína quinase A, que vai fazer a fosforilação do canal de cálcio. Então, depois dessa história longa, o que vai acontecer é que esse canal de cálcio fica mais tempo aberto, né? Aumenta a permeabilidade dele para o cálcio e, portanto, aumenta a entrada de cálcio na fibra e, com isso, vai aumentar a força de contração. Enquanto que a acetilcolina tem um efeito contrário. Ela inibe a proteína a adenilciclase, porque ela ativa essa proteína G, que faz a inibição da adenilciclase, e vai diminuir a fosforilação dos canais de cálcio e, portanto, diminuir a permeabilidade da célula ao cálcio e diminuir a força de contração. Ocorre que receptores para acetilcolina estão presentes, a literatura cita que eles estão presentes praticamente apenas nos nodos, tanto sinusal quanto nodo atrioventricular. E como essas não são regiões importantes para a contração do coração, né, mas apenas para a geração e propagação do estímulo, a acetilcolina acaba não tendo um efeito importante sobre a contratilidade, mas apenas a adrenalina, né? Adrenalina e noradrenalina, porque ambas excitam receptores beta-adrenérgicos, né? De forma que a estimulação simpática tem um efeito inotrópico positivo e a estimulação colinérgica pouco afeta a contratilidade, afeta mais a frequência, mas muito pouco ou quase nada a contratilidade. Em relação ao metabolismo do miocárdio, algumas observações bastante interessantes. O miocárdio é um tecido extremamente ávido por oxigênio. Ele tem um metabolismo muito elevado, se comparado com outros tecidos do corpo, né? Então, o consumo de oxigênio por cada 100 gramas de miocárdio por minuto é da ordem de 8 a 10 ml. 8 a 10 ml de oxigênio por minuto por 100 gramas de miocárdio. Isso com o coração batendo num ritmo de repouso. Se esse coração for parado, né, se ele sofrer uma assistolia, né, se ele artificialmente parar de funcionar, mas enfim continuar vivo, né, continuar sendo perfundido, observa-se que o consumo de oxigênio reduz para alguma coisa em torno de 2 ml por minuto, por 100 gramas. O que ainda é alguma coisa em torno de 7 vezes mais do que no músculo esquelético em repouso. Então,
O miocárdio, mesmo em repouso, consome aproximadamente 7 vezes mais oxigênio do que o músculo esquelético em repouso. Então, o miocárdio é altamente dependente do oxigênio, porque o metabolismo do miocárdio é majoritariamente oxidativo. Então, ele precisa muito do oxigênio. O músculo esquelético é um pouco mais flexível, num certo sentido. Lembrem que quando nós estudamos músculo esquelético, nós vimos que existem basicamente dois tipos, né? Dois extremos de músculo esquelético. O músculo esquelético branco, né? Que possui células mais especializadas em metabolismo anaeróbico, né? Metabolismo que independe, né, do oxigênio, conseguem fazer glicólise com mais eficiência. E as fibras vermelhas, né, que são as fibras de contração lenta, que têm mais mitocôndrias, que têm mais mioglobina, que usam mais o oxigênio, né, fazem o metabolismo com mais eficiência. Então, o miocárdio está muito mais próximo, muito mais parecido com as células, com as fibras musculares esqueléticas do tipo das fibras vermelhas, né? Agora, uma outra coisa importante é que quando o coração é submetido a exercício físico e, portanto, a frequência cardíaca aumenta, quando o trabalho do miocárdio aumenta, o consumo de oxigênio também vai aumentar, né? E aqui tem duas situações bastante distintas em que o consumo de oxigênio vai aumentar. E eu chamo atenção para esse ponto, que é muito relevante. Então, duas situações em que o trabalho do coração aumenta e que o consumo de oxigênio aumenta: exercício físico e hipertensão. Mas note o seguinte: durante o exercício físico, o coração aumenta o seu trabalho, aumenta o consumo de oxigênio, mas ao mesmo tempo o débito cardíaco também aumenta. O débito cardíaco aumenta. Então, a quantidade de sangue que o coração bombeia aumenta durante o exercício físico. E assim, o coração consegue bombear mais sangue para os seus próprios vasos, né, para as coronárias. Então, o miocárdio vai ser mais irrigado e, com isso, vai ser melhor oxigenado. Então, se por um lado o consumo de oxigênio aumenta no exercício, a oferta de oxigênio aumenta proporcionalmente. Então, o coração não sofre com isso. É um tipo de aumento de metabolismo que tem a sua demanda adequadamente atendida. É diferente do que acontece na hipertensão. Na hipertensão, o trabalho do miocárdio aumenta, porque a pós-carga aumenta, né? Hipertensão significa aumento de pós-carga. O miocárdio vai ter que se esforçar mais, no entanto, ele vai bombear a mesma quantidade de sangue, porque o trabalho do coração não aumentou porque aumentou o débito cardíaco, aumentou porque aumentou a resistência à saída de sangue do coração. E aumentando a resistência à saída de sangue do coração, e não aumentando a quantidade de sangue que o coração bombeia, as coronárias vão continuar recebendo a mesma quantidade de sangue. O fluxo coronariano continua o mesmo. Aliás, fica pior, porque quando o coração contrai, quando o miocárdio contrai, a própria pressão do miocárdio sobre as artérias coronarianas, isso acontece em qualquer situação, seja em repouso, seja no exercício, seja na hipertensão. Quando o miocárdio contrai, a pressão da contração do miocárdio sobre as artérias coronárias faz com que, durante a sístole, o fluxo coronariano seja muito baixo. Então, o fluxo coronariano vai acontecer efetivamente durante a diástole. Quando o miocárdio relaxa, diminui a pressão sobre as coronárias, e aí que as coronárias são perfundidas. Mas durante a hipertensão, o coração faz um esforço muito grande, aumenta a contratilidade, e durante essa contração o fluxo coronariano está muito diminuído, como acontece também
durante o exercício, em qualquer situação em que ocorra aumento da pressão ventricular, né, da contração do miocárdio, mas durante a diástole, o fluxo sanguíneo não vai ser maior para poder compensar essa maior contratilidade e esse fluxo sanguíneo ainda mais reduzido durante a sístole. Então é só prejuízo para o coração. Então eu costumo dizer que existem dois tipos de esforços do coração. Um esforço do bem, que é o exercício físico. O miocárdio trabalha mais, mas também ele é recompensado por isso, porque ele recebe um fluxo sanguíneo coronariano condizente com esse aumento do esforço. E o outro é um trabalho sem ser remunerado, que é a hipertensão. O miocárdio trabalha mais, mas sem ser recompensado com um maior fluxo coronariano. Então é uma situação de muito mais estresse para o miocárdio. E que pode, no longo prazo, essa hipertensão, ir submetendo o coração, o miocárdio, a um sofrimento crônico. De que maneira esse sofrimento crônico? Ora, ele está trabalhando mais e está recebendo menos sangue, está sendo menos oxigenado. O metabolismo dele aumenta porque aumentou o trabalho, mas ele não está recebendo mais sangue, mais oxigênio por isso. Então o miocárdio vai entrando em sofrimento. No longo prazo, isso pode desembocar, né, levar a uma insuficiência cardíaca. Né? Por isso a hipertensão é uma das causas de insuficiência cardíaca. Por outro lado, reduzindo a temperatura corporal, reduz o metabolismo de forma global, né? E vai reduzir também o metabolismo do miocárdio, reduzindo o consumo de oxigênio. Né? E outra situação que diminui o consumo de oxigênio é a hipotensão. Então, se tem um sujeito que é hipertenso e que está, em função da hipertensão, está submetendo o coração a uma sobrecarga de trabalho, e sobrecarga essa que não é recompensada com o aumento de fluxo coronariano, se você reduzir a pressão arterial dele, seja utilizando drogas inibidoras de enzima conversora de angiotensina, seja vasodilatadores de outra natureza, inibidores de receptores de angiotensina, ou mesmo ainda drogas como a que nós vimos agora há pouco, o diltiazem, né, que são bloqueadores de canais de cálcio. Isso diminui o metabolismo do coração, diminui o consumo de oxigênio, né, e vai ser um alívio para esse coração que está sobrecarregado. Bem, para você ter uma noção da quantidade de oxigênio que o miocárdio consome, veja os seguintes dados. Né? A quantidade de sangue, de oxigênio no sangue arterial sistêmico, nós vamos estudar isso em sistema respiratório, é de aproximadamente 19,4 ml de oxigênio por 100 ml de sangue. Então, cada 100 ml de sangue transportam 19,4 ml de oxigênio. Quando esse sangue passa pelos tecidos, ele entrega alguma coisa em torno de 1/4 desse oxigênio para os tecidos periféricos. Em média, alguns tecidos consomem mais, outros tecidos consomem menos. Né? Então, quando o sangue volta para o átrio direito, ele tem uma concentração de oxigênio da ordem de 14, arredondando, 14 ml de oxigênio por 100 ml de sangue. Então, você veja que ele deixou nos tecidos 5 ml de oxigênio, considerando a circulação, a média, né, do consumo de todos os tecidos. Agora veja o que acontece no coração. Nas veias coronárias, isto é, na drenagem venosa do miocárdio, a concentração de oxigênio é de 5 ml por decilitro. Então, para onde foram os outros, praticamente aqui 15 ml, né, de 19,4 caiu para 5, foram para o miocárdio. Então, isso mostra que o miocárdio consome muito mais oxigênio do que os tecidos periféricos, né, do que a média dos tecidos periféricos. Então, o coração extrai muito oxigênio do sangue, muito mais do que qualquer outro tecido.
Então o coração está no limite. Quase tudo que ele pode extrair de oxigênio do sangue, ele extraiu. Por isso o miocárdio é tão sensível a episódios de hipóxia. Então, o miocárdio submetido a interrupções do fluxo sanguíneo, como o metabolismo dele é muito acentuado e é majoritariamente metabolismo oxidativo, né? 98% da energia dele provém do metabolismo oxidativo. Na falta de suprimento sanguíneo, na falta de fluxo coronariano que vai ofertar o oxigênio que ele precisa, essas células entram em sofrimento e acabam morrendo, né? E aí vem o que nós chamamos de infarto do miocárdio, né? A maior parte da energia que supre o coração é fruto de metabolismo oxidativo e dos substratos que oferecem energia para o coração, em torno aí de mais ou menos 35 a 40% são provenientes de carboidratos, fontes de carboidrato como glicose, lactato também, né? E como fonte primária, o miocárdio utiliza ácidos graxos e corpos cetônicos, né, como fonte de energia. Bem, então com isso a gente encerra esse assunto e o próximo que nós vamos ver são as noções de eletrocardiografia e isso fica então para o nosso encontro seguinte.